nos dar uma direção daquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Essa é uma palavra que todo crente precisa ouvir constantemente, amém? Porque tem gente que fala, eu estou tão desanimado, mas se você lembrar do inferno, você se anima. É só lembrar que existe o inferno e que é para lá que vai todos aqueles que se afastam de Deus, aí a gente dá uma animada e vem para a igreja, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vamos ler o outro versículo. O próximo, por favor. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Podei vos assentar. Luzes da mídia acesa, um intercessor lá dentro, aleluia, cuidando para manter o silêncio, a ordem, porque assim agrada o Senhor, aleluia. Em rápidas palavras, eu quero conversar com vocês sobre esta palavra. A nossa vida nada mais é do que um presente temporário de Deus para nós, sobre esta terra. Então, entendam uma coisa: como a vida é um presente passageiro, tudo vai passar, tudo passa muito rápido, tudo é muito passageiro. No Salmo 90, que segundo a história foi Moisés que escreveu, ele vai dizer para nós que a duração da vida, por favor coloca para nós Salmo 90, verso de número 10, vai dizer que a duração da vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, conseguem chegar a 80, ou até um pouco mais, como vemos nos dias de hoje, e a Bíblia diz que se passando dos 70 anos, é só enfado, é só canseira, ninguém consegue desfrutar de mais nada, já nessa idade. Por quê? Porque tudo é passageiro, e o nosso corpo envelhece, o nosso corpo adoece. Esse é o ciclo da vida. Então, entendendo que a vida é passageira, lhes dou o primeiro conselho dessa noite: não se apegue demais em coisas materiais, não se apegue demais em coisas passageiras. Por quê? Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não se leva nada. Para a sepultura, aonde nós vamos, o máximo que vamos levar é uma peça de roupa, que nem nós teremos o direito de escolher. Alguém escolherá por nós e colocará em nós essa roupa para sermos velados. Olha o que Jó disse no capítulo 14, versículo 1 e 2, ele diz: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. A brevidade da vida, ela está sempre sendo citada na Bíblia. Para quê? Para que o homem se atente para a eternidade, para que o homem olhe para os seus dias na terra e procure vivê-los para Deus. Por quê? Porque é uma tamanha hipocrisia querer viver a eternidade com Deus e não passar dias com Ele aqui nessa terra. É uma hipocrisia dizer que quer viver a sua eternidade na presença de Deus ou com Deus no céu e viver na terra fazendo as coisas que agrada a Satanás. Não tem coerência nisso, você não querer ir para o inferno, aonde está Satanás, os seus anjos, e não viver na terra agradando a Deus, buscando a face de Deus. Mas glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, buscando a presença
presença de Deus. Diante de uma vida tão passageira, a pergunta desta noite é: você está preparado para a eternidade? Você está preparado para viver com Cristo? Ei, se nesta noite o Senhor recolher o seu fôlego de vida, se nessa noite o Senhor pedir a sua alma, quem sabe você saindo daqui, te aconteça alguma coisa e Deus resolveu tirar o seu fôlego de vida, para onde você vai? Ou se nessa noite o Senhor resolver arrebatar a sua igreja, que é a esperança de todo crente, para onde irá a tua alma? Para onde você vai? Com quem você vai passar a eternidade? Ei, aqui na terra a gente escolhe passar as nossas vidas com muitas pessoas, porém na eternidade a gente só tem duas escolhas: ou a gente passa a eternidade com Deus, ou a gente passa a eternidade com o diabo e seus anjos. Olha o que disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15 e o seu versículo de número 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, depois dessa vida há uma outra vida, depois dessa vida existe a eternidade, e ele está dizendo que os mais miseráveis dos homens são aqueles que esperam receber alguma coisa só nesta vida. Por que que é miserável? Porque aqui é tudo passageiro, e a eternidade é a eternidade. Não tem como eu medir a eternidade, não tem como eu falar a quantidade de anos que tem a eternidade, porque a eternidade é a eternidade. 1000 anos, se eu consigo passar um ano de 1000 anos, então eu estou em 999, eu consigo trazer uma conta, eu consigo subtrair, mas da eternidade não tem como subtrair nada. A eternidade é a eternidade, ela não tem fim. Quem pode dizer glória? A eternidade é uma realidade, e a vida não é só esta vida é passageira. Ei, você não pode viver pensando apenas nesse tempo presente. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para a eternidade, e a qualquer momento o Senhor pode recolher o nosso fôlego de vida, e recolhendo o Senhor o nosso fôlego de vida, ou o Senhor vindo para arrebatar a sua igreja, nós precisamos estar preparados. E a pergunta que você deve fazer para você nessa noite é: eu estou preparado? Eu estou pronto? Porque tem muita gente vivendo hoje como se não houvesse amanhã, mas o amanhã é uma realidade, ele existirá para nós, e nós precisamos estar preparados para ele. Os apóstolos falavam desse dia, o dia do arrebatamento, e eles falavam com tanta veemência, e eles falavam, com tanta convicção, que a igreja primitiva de há 2000 anos atrás acreditava que o Senhor Jesus viria buscar a igreja nos seus dias. E quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós vamos entender que havia na igreja de Tessalônica uma confusão a respeito daqueles que já haviam morrido. Observe bem que eles começaram a perguntar: o que acontece com aqueles que já morreram, já que nós seremos arrebatados, e aqueles que já morreram, o que será deles? Larga seu celular, porque quem sabe nessa noite o Senhor pede a tua alma, e você pode, quem sabe, ir para um lugar indesejável. Então preste muita atenção nessa palavra, que eu só estou pregando por amor à sua alma, por amor à sua vida. Eu me preparei durante todo esse dia em oração, buscando a Deus uma direção para abençoar você. Então respeita o que eu estou pregando aqui nessa noite, larga essa porcaria por um minuto e daqui a pouco você pega de novo. Então observe que
O apóstolo Paulo, ele tem que escrever à igreja de Tessalônica para ensiná-los a respeito do arrebatamento e daqueles que já haviam morrido, porque eles começavam a conversar entre si: Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, e aqueles que já morreram, para onde vai? O que será deles? O que vai acontecer com eles? Aí o apóstolo Paulo vem, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13 até o 18, ele vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos. Gente, que versão perturbada é essa? Coloca para mim, coloca a versão ACF. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo começa dizendo: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Os que dormem, aqui o termo dormir está relacionado à morte. O que é a morte? É um intermediário entre esta vida e a eternidade. Então ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque quando soar a trombeta, aqueles que morreram, eles ressuscitarão, e eles serão arrebatados. Depois nós, os que estamos vivos, nos encontramos. Sabe aquela sua mãe que morreu, a minha mãe que morreu? Pois é, nesse dia eu vou encontrar com ela nos ares. O Senhor vai soar a trombeta, ela vai sair, e eu vou encontrar com ela nos ares. Sabe aquela pessoa por quem você chora e ainda sente a dor do luto? Pois é, o dia que tocar a trombeta, se essa pessoa morreu em Cristo, e se você estiver salvo em Cristo, você vai encontrar com essa pessoa nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E sabe o que eu acho mais interessante? É que o apóstolo Paulo termina essa explicação dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por quê? Porque arrebatamento para mim e para você é vitória, arrebatamento para mim e para você é consolo, arrebatamento para mim e para você é esperança. A nossa esperança é viver aqui nessa terra, passar por todos os dissabores, mas um dia nos encontrar com o Senhor e estar para sempre com Ele na eternidade. Sabe por quê? A morte para um cristão não é motivo de desespero, de pânico, ou até mesmo mágoa de Deus, porque tem gente que tem mágoa de Deus. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a morte é só um intermediário desta vida para a eternidade. Partindo desta vida, nós vamos para a eternidade. Então, se entenda, a morte é só um estado ou um estágio intermediário. E os irmãos da igreja que estava em Tessalônica sabia que o arrebatamento era uma realidade, e assim como nós, eles também aguardavam o grande dia do arrebatamento, mas eles não sabiam que era assim. Eles não sabiam que aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam no dia do arrebatamento e estariam para sempre com o Senhor. Então surgiam perguntas
perguntas do tipo: o que acontece com a alma daqueles que já morreram? O que acontece com aqueles que partiram antes de nós? O que é que vai acontecer no arrebatamento? Será para onde vai a alma de uma pessoa quando ela desce à sepultura? Então o apóstolo Paulo, ele precisa escrever essas palavras para lhes ensinar a respeito das coisas futuras. Então ele diz: o Senhor vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo. Ele diz assim: e aqueles que estão em Cristo? O que é estar em Cristo? Te explico. Estar em Cristo significa estar em comunhão com Ele. Estar em Cristo significa ter uma ligação com Ele através da comunhão. Os que estão em Cristo, quando eles morrem, eles vão, a sua alma sobe para estar com Cristo. Mas aqueles que não estão em Cristo, quando eles morrem, a sua alma desce para o abismo, a sua alma vai para o Sheol, a sua alma vai para o Hades, e lá ela espera o dia do grande trono branco para receber a condenação. Uma das maiores dúvidas no coração de muita gente é sobre a morte. As pessoas, elas têm muita dúvida no seu coração sobre a morte, até porque ninguém nunca foi e voltou para contar nada, mas a Bíblia conta. Se você ler a Bíblia, você vai saber o que é a morte. Se você ler a Bíblia, você vai saber o que acontece com a vida de uma pessoa após a morte. O que é a morte? A morte é quando a alma, ela deixa o corpo. Diga assim: é quando a alma deixa o corpo. Nós temos uma alma, e a nossa alma, ela é imortal, ela não morre. O corpo morre, o corpo envelhece, o corpo adoece, mas a alma, ela é eterna. Então, quando uma pessoa morre, acontece essa separação. Corpo, alma e espírito, eles vão se separar. Para onde vai a pessoa quando morre? Vamos fazer um estudo sistemático aqui nessa noite. Para onde vai uma pessoa quando ela morre? Em vida. Ela creu em Jesus, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o único que morreu para lhe dar o direito de uma vida eterna. Viveu na presença do Senhor, no temor do Senhor, renunciando o pecado, obedecendo às Escrituras, seguindo o que a Bíblia ensina. Ela reconheceu Jesus, ela creu em Jesus, ela vive uma vida para Jesus. Ela está salva. Só que eu preciso te explicar uma coisa: não confunda o simples fato de vir aqui na frente, levantar a mão e aceitar Jesus, e nunca mais botar os pés aqui dentro e não dar lugar para o Espírito Santo te transformar. Isso não é salvação, porque aquele ou aquela que de fato crê em Jesus o obedece, anda na tua presença. Então não confunda vir aqui na frente e depois, quando o pessoal ligar para você: você quer uma visita? Queremos visitar você, nós queremos te amparar, e você nem responde a mensagem. Não pense você que esse simples fato de vir aqui na frente para fazer uma graça, para se aparecer para alguém, já te garante salvação. Isso não te garante salvação. O que garante salvação é você confessar com a tua boca e com o teu coração crer para a salvação. Aí sim você alcança a salvação do Senhor Jesus. E de fato é que quem crê verdadeiramente procura obedecer os seus mandamentos. Se você acredita em Jesus, você vai procurar andar na presença de Jesus. Eu aceitei Jesus, mas eu faço tudo o que eu quero, eu vou na igreja o dia que eu quero, eu vivo na fornicação, eu vivo no adultério, eu vivo na bebedice. Vai para o inferno. Oh Jesus. Quando uma pessoa, ela está em Cristo e ela morre, os anjos do Senhor vêm, recolhe a sua alma e leva ao paraíso.
E lá no paraíso, a alma dessa pessoa fica esperando, esperando o dia de receber galardão, aleluia. Eles vão para o tribunal de Cristo, mas aqueles que não morreram em Cristo, aqueles que viveram a sua vida dissolutamente, sabe o que acontece? A Bíblia diz que essas pessoas, elas vão para a perdição eterna. Os demônios vêm para buscar a alma dessa pessoa e levar para o Hades. Você pode pesquisar na internet testemunhos de pessoas que trabalham em paliativos de hospitais e observa a vida daqueles que morrem sem Jesus. Não precisa ir muito longe. A doutora Aline está ali, trabalhava na Santa Casa no paliativo, e ela conta histórias bizarras de pessoas que morreram sem Cristo, e no momento da sua partida elas começam a gritar, elas começam a sentir desespero. Por quê? Porque elas sabem para onde está indo, elas sabem quem é que está buscando ela. Diferente daqueles que morrem em Cristo, eles começam a ver luz, eles começam a ver glória, eles começam a falar em línguas estranhas, e eles começam a deixar esse mundo de uma forma muito linda, de uma forma muito gloriosa, porque é assim na vida de todo aquele que vive uma vida nesta terra para Cristo. É mais sério do que você imagina. Ninguém está aqui brincando de ser crente. Ninguém está aqui brincando de fazer casinha para morar no céu. Não, a gente está aqui renunciando, sacrificando, vivendo uma vida de renúncia, renunciando vontades, fazendo jejuns, buscando a Deus, suportando a afronta, sacrificando a carne. Muita gente acredita que os crentes são um bando de alienados que está ali, meu Deus, acreditando em um conto de fada. Mas não, tudo que a Bíblia diz é verdade, tudo que a Bíblia fala é comprovado cientificamente, e é comprovado das formas mais tremendas que você pode imaginar. Tudo que está escrito na Bíblia tem se cumprido, e o que está por cumprir se cumprirá, não tenha dúvida disso. Nós estivemos agora há pouco em Israel, fazendo um estudo sobre a arqueologia, e estudando sobre a arqueologia, a gente pode constatar que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Os lugares, os ambientes, os escritos, os achados, tudo comprova que a verdade da Bíblia é verdadeiramente inerrante. E aí fica pessoas achando que a vida é só essa, achando que não vai haver uma eternidade, que não vai haver um acerto de conta. E eu, por amor à sua alma, estou aqui nessa noite enfrentando alguns olhares de reprovação, mas com muita responsabilidade para te dizer: o céu é real, o inferno também. Escolha em vida para onde você quer ir, porque na morte ninguém escolhe mais nada. Não vai adiantar fazer missa de sétimo dia, não vai adiantar fazer nada, não vai adiantar acender vela que não vai iluminar o caminho de alguém. Quem foi para as trevas, foi para as trevas, ninguém joga luz lá, mas quem foi para a luz, ninguém te tirará de lá. Aleluia! Por que é que nós estamos aqui? Porque há uma promessa de recompensa, porque Jesus falou que Ele nos recompensaria. Jesus falou que se nós vivêssemos para Ele aqui na terra, Ele nos abençoaria. Por favor, coloca para nós Marcos capítulo de número 10, versículo 28, 29 e 30, e vamos ver o que Jesus falou. Pedro, ousado como era, disse: eis que nós temos deixado tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, e que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Observe, Pedro e os outros discípulos deixou tudo, deixou os seus trabalhos,
deixou seus afazeres, deixava suas famílias e seguia Jesus. E aí Pedro, ousado como era, chega para Jesus e diz: ei Jesus, a gente deixou tudo para te servir, o que a gente vai ganhar com isso? Jesus disse: 100 vezes mais aqui de tudo aquilo que vocês deixaram, e do outro lado ainda tem uma vida eterna para vocês. Aleluia! Será que você pode celebrar por isso? Você não está perdendo, você está ganhando. Ei, servir a Deus não é perder nada, servir a Deus é ganho, servir a Deus é lucro, servir a Deus é receber recompensa. Nós estamos aqui aguardando uma promessa, porque Ele disse que vai nos buscar. Ei, se estivermos vivos, nós vamos subir no arrebatamento, mas se morrermos nesse mesmo dia do arrebatamento, os nossos corpos subirão transformados para encontrar com Ele nos ares. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Então não viva como se Ele não viesse, viva o hoje como se Ele viesse no minuto seguinte. E cultue hoje como se Ele viesse no minuto seguinte. Nós estamos lutando contra as nossas próprias vontades, a fim de agradar a Ele. E para cada renúncia, e para cada sacrifício, e para cada obediência, há uma recompensa. Há uma recompensa. Céu é lugar de recompensa, eternidade é lugar de recompensa. E eu gosto muito desse texto que está em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então observe, Jesus suportou o que suportou, não foi só para salvar eu e você, não foi só para isso, não. Havia um gozo proposto para Ele, havia uma recompensa, havia um lugar de delícia proposto para Ele. Então pelo gozo que estava proposto, Ele suportou todas as coisas. E com estas palavras eu consolo você, te dizendo: suporte o que você tem que suportar. Suporte tudo que você tiver que suportar, porque tem um gozo proposto, tem uma recompensa que é proposta a todo aquele que perseverar até o fim. A igreja primitiva acreditava que o arrebatamento seria nos seus dias, como eu disse logo no início. Mas depois vieram os apóstolos, e com veemência eles pregavam também. Por que eles faziam isso? Primeiro, porque eles acreditavam. Segundo, porque o arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada. Porque, como eu disse no início, todas as vezes que você pensar em parar de cultuar, parar de servir a Deus, você lembra do arrebatamento, e lembra para onde vai todos aqueles que abandonam o Senhor. E rapidinho, irmão, você vai achar uma motivação para servir o Senhor. Eu fico olhando e falo: gente, esse povo não conhece a Bíblia, porque se eles conhecessem, eles não desanimariam nunca. Irmão, eu olho assim e eu falo: meu Deus, eu não tenho essa opção de desanimar. Quando eu penso em desanimar, eu lembro do inferno, eu lembro do diabo, e eu fico tão esperto, irmão. Eu me levanto, eu oro, aleluia, eu começo a ler Bíblia, eu começo a jejuar, eu começo a buscar o Senhor. Por quê? Porque eu sei para onde vai todos aqueles que se esquecem de Deus. Passaram-se mais de 2000 anos, Jesus não veio nas nuvens, mas veio para muita gente que nós conhecemos. Ele ainda não veio nas nuvens, mas Ele já chegou na vida de tanta gente que nós conhecemos. E bem-aventurados foram eles. Por quê? Porque já não sofrem mais, porque já não choram mais, porque já não sentem mais dores. Jesus está para voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Ele não falou, porque se Ele falasse, também seria muito esquisito, né? Muita gente ia querer chegar nos últimos minutos do segundo tempo. Ele não disse nem o dia e nem a hora, mas Ele disse para nós ficar atento, porque alguns sinais antecederiam a sua vinda.
Ele disse: olha, vai ter sinais. Eu vou mostrar alguns sinais que vão anteceder a minha vinda. Eu vou chegar e vou levar a minha igreja num abrir e fechar de olho. Vai ser muito rápido, vai ser assim, deu um piscou, Jesus voltou. Mas fiquem espertos, fiquem atentos, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos ler todos juntos Mateus capítulo 24, versículo de número 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser tudo muito rápido, as pessoas vão desaparecer de todos os cantos da terra, elas vão sumir. Se um salvo estiver dirigindo um carro, ele vai desaparecer, o carro vai ficar desgovernado. Se um salvo estiver pilotando um avião e for 2 salvos, já era, vai cair com todo mundo, aleluia. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai vir assim, e vai levar sem avisar. Quando acontecerá? Olha o que diz Mateus 24, 42, para nós acompanhar, para você entender que não é conversinha. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós devemos estar atentos, por favor, Mateus 24, do 7 ao 14. Portanto, olha os sinais: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio, preste atenção nessa frase, todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar essa iniquidade, no princípio das dores, o amor de muitos se esfria. Por quê? Porque se ouve muitas notícias, e às vezes essas notícias estão em nosso meio, na nossa tribo, e alguns que são fracos na fé, eles não têm estrutura para se manter ali, e eles vão se esfriando, mas aquele, que perseverar até o fim será salvo. É por isso que a Bíblia tem inúmeras vezes essa frase: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, aquele que permanecer, é aquele que permanece. E eu gosto muito de uma frase que diz o apóstolo Joel, que campeões são finalizadores. Você precisa ser um campeão finalizador, você precisa ir até o fim. Então, o princípio das dores, segundo o ensino de Jesus Cristo para nós, ele é comparado a uma mulher quando ela está prestes a dar à luz a um parto normal. As minhas amadas irmãs que tiveram parto normal, há de concordar comigo que as contrações elas começam assim. De repente você sente uma contração, dali a alguns minutos vem outra contração um pouco mais forte, dali a alguns minutos outra contração mais forte, dali a alguns minutos outra contração mais forte, e as dores elas vão se intensificando. E observe, na medida que as dores elas vão se intensificando, o espaço de uma dor para outra vai encurtando. Se a dor era de 20 em 20 minutos, agora já é de 18 em 18, de 10 em 10, e as dores elas vão se intensificando. E assim Jesus disse que será os sinais que antecedem a sua vinda. Observe que o mundo está indo de mal a pior, é cada dia uma notícia pior do que a outra. O que é isso? É o princípio das dores, são as dores de parto que estão se intensificando. Para quê? Para que o Senhor rasgue o céu e venha arrebatar a sua igreja. Quando mais vai intensificando as más notícias, as tragédias, lembra, Jesus está
está às portas, Jesus está para voltar. E é importante nós fazermos distinção entre princípio de dores e grande tribulação. O princípio das dores nós encontramos aqui em Mateus 24. Nota aí para depois você ler na sua casa. É de suma importância mantermos o hábito de ler a Bíblia na nossa casa. Então leia na sua casa Mateus capítulo 24, porque lá Jesus falou para nós qual seria o que antecederia a sua vinda, quais seriam os sinais do princípio das dores. Só que precisamos também saber o que é a grande tribulação. A grande tribulação está relacionada ao governo do anticristo, a marca da besta sendo exigida e marcando todos aqueles que se prostram e adoram a besta. Depois, caos, guerras, pestes, governos caindo, fome, injustiça, multiplicação de maldade, a terça parte da terra morrendo, guerra nuclear, terceira guerra mundial. Tudo isso são coisas que acontecerão na grande tribulação, diferente do princípio das dores. Alguns teólogos, que faço parte daquilo que eles acreditam que o arrebatamento se dará logo no início da grande tribulação. Quando começar o movimento, o Senhor Jesus vem. Nós acreditamos nisso, é o que eu acredito. Mas se você não acredita, não tem problema nenhum, já que você acredita que Jesus há de voltar, então está tudo bem. Se Ele vem antes, depois ou no meio, não tem problema. Isso não interfere na sua salvação, isso não vai mudar nada. Isso só é perturbação teológica. Mas enfim, Apocalipse 3, versículo 10 e 11 vai dizer o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós vemos aqui uma promessa de livramento. Nós vemos aqui o Senhor trazendo livramento. Olha como vocês guardaram essa palavra da minha paciência, eu também vou guardar vocês da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então acreditamos que aqueles que têm uma aliança com o Senhor Jesus Cristo não participarão, não sofrerão na grande tribulação, porque assim que for se iniciar a grande tribulação, nós acreditamos que Cristo vem e arrebata os salvos, para que eles não participem disso. Nós, os salvos, nós não poderemos aceitar a marca da besta, e sem a marca da besta durante a grande tribulação, ninguém compra, ninguém vende, ninguém negocia, ninguém faz nada, e tudo se encaminha para que a marca da besta já seja estabelecida. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nós já caminhamos para o fim, nós caminhamos para um tempo do fim. Logo no início da grande tribulação, não haverá mais moeda física, e nós não estamos muito longe disso. Dinheiro de cédula quase não se vê mais. Não ache que o Pix é a marca da besta, mas não seja ingênuo nesse nível. Mas é uma preparação para a chegada do anticristo, para ele ter o controle de todas as coisas. Tudo isso já é uma manifestação do que está por vir. Não haverá moeda física, não teremos mais os nossos cartões de crédito, não teremos mais uma cédula de identidade, ou um CPF, ou uma carteira de habilitação. Não teremos nada disso. Por quê? Porque todas as nossas informações, todo o nosso dinheiro vai estar armazenado em um único chip. E quem não aceitar a marca da besta vai sofrer perseguições, passará todo tipo de privações, já que não pode comprar nem vender, não pode fazer nenhuma negociação. E eu tiro como exemplo, já falei isso aqui outras vezes, no período em que veio o Covid, todo mundo precisava estar vacinado. Se não comprovasse que tinha vacinado, não entrava no banco, não entrava em alguns estabelecimentos. Por quê? Porque tinha que estar vacinado, era controle total.
Eu não queria vacinar, tive que vacinar para viajar, senão não viajava. Controle total. Então isso é para você perceber que é muito fácil para o anticristo governar. Está muito fácil para o anticristo chegar e tomar conta de tudo. Isso é só para você entender que o cenário está preparado. Ei, e aí aqueles que conheciam a palavra e que não foram arrebatados, se eles quiserem ser salvos, eles vão ter que ser salvos pelo sangue, a Bíblia diz, pelo sangue. Jesus já deu a vida por nós, para nós sermos salvos, mas aquele que não crê, aquele que não aceita Jesus, ele vai ter que dar o seu sangue na grande tribulação. Como? Ele não vai poder comprar, ele não vai poder vender, ele não vai fazer nada sem a marca da besta, e ele sabe, ele conhece a palavra, ele sabe que se ele aceitar a marca da besta, ele está condenado ao inferno, então ele vai querer resistir, e resistindo ele vai morrer. Quem está pegando? Mas está escrito em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Acreditamos sim que a igreja não passará pela grande tribulação, mas acreditamos que ela sofrerá reflexos de perseguições da grande tribulação que há de chegar. Então fique esperto, aquele que é limpo se limpe mais, aquele que está sujo continue no chiqueiro. O apóstolo João viu essas pessoas que foram torturadas e mortas na grande tribulação, e está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, por favor, coloca para nós. E vi tronos, olha o apóstolo João vendo, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles vieram da grande tribulação. Ei, está claro que haverá perseguição, está claro que haverá sofrimento, haverá prisões, pessoas serão degoladas. Está muito claro para nós o que está para acontecer. E os que conhecem esta palavra, mesmo que não crê, eles vão entender, e eles não vão querer ficar com o anticristo, com a besta e com o falso profeta, porque todos estes, a Bíblia diz que eles serão lançados no lago de fogo. Então os que são de Cristo, eles serão levados. E eu tenho outra base bíblica para acreditar nisso. Olha o que Jesus falou, Lucas capítulo 17, versículo 23 e 30, por favor, coloca para nós. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago, que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça e seja reprovado por esta geração. Jesus padeceu, Jesus sofreu por nós, e nós precisamos seguir os seus ensinos, e não os falsos ensinos, dizendo ei-lo aqui, ei-lo ali. Não, ele deixou ensinos, ele deixou para nós instruções, e uma das instruções foi, como foi nos dias de Noé. Aí depois ele diz, como foi nos dias de Ló. Como foi nos dias de Noé, pastor Marcos Paulo? Foi assim, o Senhor disse, vai vir um dilúvio, eu vou abrir as fontes do abismo, vai vir chuva de baixo e vai vir de cima, e a chuva veio, só que a Bíblia diz que a chuva só veio quando Noé e sua família entrou na arca. Como foi nos dias de Ló? Como que foi nos dias de Ló? Foi assim, o Senhor disse, eu vou derramar enxofre, eu vou derramar saraivas sobre Sodoma e Gomorra, mas só caiu enxofre, saraiva, maldição sobre Sodoma e Gomorra, depois que Ló e sua família saiu de lá. Então nós acreditamos que sim, haverá uma grande tribulação, depois que a igreja sair daqui. Ele nos deu exemplo.
vai ser do mesmo jeito de Sodoma e Gomorra, vai ser do mesmo jeito dos dias de Noé. Como que foi? Só começou a chover quando Noé entrou na arca e a porta se fechou. Então virá grande tribulação quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for tirada. Aí prepara o lombo, porque as pragas vão se derramar sobre a terra. Vai haver grande destruição, vai haver tormenta, vai haver flagelo, mas o Senhor, assim como Ele guardou Ló e sua família, Noé e sua família, Ele quer também salvar você e a sua família. Ele quer também livrar você e a sua família. Aleluia! Jesus deixa claro aqui que os que servem a Ele vão ser arrebatados antes da grande e terrível tribulação. E interessante é entendermos que o espírito do anticristo, ele já está no mundo, e ele faz oposição contra os princípios e contra os mandamentos de Deus. Ei, quando você vê leis sendo estabelecida, quando você vê essas leis sendo levantadas contra a palavra de Deus, observe, é o espírito do anticristo que está por detrás de todas estas coisas. O espírito do anticristo, ele está atuando por detrás de tudo isso. Olha o que diz a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 3: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo, mas por que ele não faz tanta arruaça? Porque o Espírito Santo está aqui com a igreja. O que detém as obras do anticristo na sua totalidade é o Espírito Santo que está sobre mim e você. Aleluia! É por causa do Espírito Santo que está sobre mim e sobre você que o anticristo ainda não tem domínio total. Mas quando a igreja subir, o espírito do anticristo entrará em ação, e ele entrará com muita força, e o juízo de Deus cairá sobre a terra. Então, com muito amor, eu te convido a aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, reconhecendo Ele na tua vida e vivendo uma vida digna do nome dEle. Existe muita gente que não acredita que Deus existe. Ei, vai para o inferno sem crer, mas vai. Aí chega lá, vai dizer, é verdade, o que os crentes pregavam era verdade. Então não viva uma vida como se Deus não existisse. Por quê? Porque vai vir uma tribulação terrível. Jesus está voltando e você precisa estar preparado para subir, e Ele julgará as obras de todos nós. Todas as nossas obras serão julgadas. Deus preparou um grande livramento para mim e para você que está ouvindo essa palavra nessa noite. Não precisa muito esforço, é só você crer no Filho de Deus e procurar andar como Ele andou. Ei, não precisa você ter a sua cabeça degolada, não precisa de nada disso. É muito fácil, é só você reconhecer o sacrifício do Filho de Deus e crer nele, fazer uma aliança com Ele. Olha o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Aí as pessoas falam assim: ai não, eu já tenho Jesus, eu já tenho Ele no meu coração. Mas por que a gente faz o apelo aqui depois do culto, dizendo, quem quer aceitar Jesus? Por quê? Por causa do que está escrito: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confesso. São palavras de Jesus, está escrito em vermelho na minha Bíblia. Eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, tem que ser um ato público. Eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Aí depois a gente faz outro convite: quem quer reconciliar. E a gente faz outro convite: quem quer unir nessa igreja. Um crente que não congrega em lugar nenhum,
meu Deus, tem alguma coisa errada, vamos congregar, vamos ter um pastor, por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, por favor, Hebreus 13:17, coloca para nós: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Sabe por que eu estou pregando essa palavra para você hoje? Porque eu vou ter que dar conta da tua alma. Eu velo pela tua alma em oração e buscando sempre o melhor ensino, a melhor instrução para te instruir, porque o Senhor deu a nós uma grande responsabilidade de instruir a tua alma, de ensinar você o caminho que deve andar. Aí a gente faz esses apelos no final do culto, porque é bíblico, porque está na Bíblia. Quem quer reconciliar, quem quer vir para a presença de Deus, por quê? Porque a gente não quer que a tua alma vá para o inferno. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse 20, versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A Bíblia fala de vários livros. Salmo 139 fala que há uns livros, há o livro da nossa vida, o livro da nossa história que Deus escreveu para nós, e nós precisamos acessá-lo. Mas a Bíblia fala também desse livro, que é o livro da vida, aonde todo aquele que levanta a sua mão, aceita Jesus, ele recebe o nome dele escrito nesse livro. Para quê? Para que naquele dia, na hora de entrar, o teu nome esteja lá. É como uma festa, vamos comparar se é uma festa de casamento, está lá na porta o porteiro, e você chega e você dá o seu nome, e o porteiro vai e observa, se o seu nome está lá, você pode entrar, se o seu nome não está lá, você não poderá entrar. Então o nosso nome, ele precisa estar nesse livro, chamado livro da vida, porque se não tiver no livro da vida, vai estar no livro da morte, e quem está com o nome no livro da morte, vai para o lago de fogo. Deixa eu te falar uma coisa: leve a sério a sua vida espiritual. Eu estou terminando agora. Leve a sério a sua vida espiritual. Eu sei que eu não estou pregando uma mensagem de dar muito glória, eu sei, só salvo consegue dar glória, e até os salvos ficam meio assim, meio na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, mas dá glória que eu acho que você vai. Olha só, então observe, irmão, eu acho que você vai, eu estou achando que vai. Estamos ensinando tudo direitinho, você está obedecendo, com certeza a chance de ir é muito grande. Então, o nosso nome, ele precisa estar no livro da vida. A gente precisa levantar a nossa mão, aceitar Jesus e levar a sério esse ato, levar a sério o servir a Deus, não viver de qualquer jeito, porque se Jesus vier hoje, qual será o seu destino? Talvez dentro da igreja, cultuando, mas fazendo tudo errado. Talvez dentro da igreja, levantando as mãos e adorando, mas fazendo tudo errado. Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E deixa eu te falar uma coisa, uma pequena decisão sua aqui hoje, pode mudar todo o curso da sua vida, pode mudar o lugar para onde você vai passar a sua eternidade. Então decida entregar a sua vida para Jesus, decida viver a sua vida para Ele. Vou contar para você uma história, uma parábola de um escritor húngaro. Inclusive, essa semana, a doutora Aline enviou para mim. E essa parábola é de 2 bebês, no ventre da mãe. 2 bebês gêmeos, no ventre da mãe, começam a conversar. E um fala para o outro: você acredita em vida após o parto? E o outro responde: mas é claro que existe vida após o parto. Talvez nós estamos aqui dentro para nos preparar para outra vida. E o outro bebê disse: que absurdo, não pode existir vida após o parto. Depois do parto, acabou. Que tipo de vida poderia existir após o parto? Aí o outro diz: não sei, mas eu acredito que lá haverá muito mais luz do que aqui. Talvez andaremos com as nossas pernas, pegaremos as coisas com as nossas mãos, talvez comeremos com a nossa boca, talvez tenhamos outros sentidos
que nós não conseguimos compreender agora. E eles começaram a conversar, e o primeiro disse: que ridículo isso, não dá para acreditar que existe uma vida após o parto, é impossível andar, comer, pegar, é impossível, é absurdo. O cordão umbilical é tudo que temos, ele fornece para nós nutrição, nós precisamos dele para nos manter, e ele nos fornece tudo que nós precisamos, e ele é muito curto, não dá para ter uma vida pós-parto, é muito curto, é impossível ter uma vida pós-parto. Mas o segundo diz: e se for apenas diferente de tudo que nós estamos vivendo aqui, talvez no pós-parto a gente não precise mais desse cordão para viver, para se alimentar. Aí o primeiro diz: ok, se a vida após o parto, por que ninguém nunca voltou de lá? Por que ninguém nunca voltou para contar? O parto é o fim da vida, e depois é só escuridão, silêncio, esquecimento, e não vamos para lugar nenhum. O segundo diz: certamente, após o parto, conheceremos a nossa mãe, e ela cuidará de nós. O primeiro diz: mãe? Você realmente acredita que existe mãe? Se ela existe, aonde ela está agora? Aí o outro diz: ela está em volta de nós, ela está em todos os lugares, e sem ela não poderíamos existir. Se nós não tivéssemos uma mãe, nós não existiríamos. Ela existe. Aí o outro diz: não tem lógica nisso, mãe não existe. Aí o segundo respondeu: e quando a gente fica quietinho, em silêncio aqui, e concentramos, você já percebeu? A gente consegue sentir sua presença, a gente consegue ouvir a voz dela, é a voz da mamãe. A mamãe existe, e depois do parto, ela nos pegará no colo, nós a conheceremos, nós falaremos com ela, estaremos com ela face a face. Ei, assim é a vida após a morte, nós estaremos com Ele, o veremos face a face, encontraremos o nosso Criador. Agora só podemos sentir sua presença e ouvir a tua voz, mas chegará dias em que nós estaremos frente a frente com aquele que nos criou, com aquele que nos deu a vida, com o nosso Salvador. E é nesse dia que eu me apego a cada luta, a cada batalha. Eu sei que Ele virá, eu sei que Ele voltará, e assim como Ele é, nós o veremos, e assim nós seremos. Ele existe, nós estamos nele, nós estamos nele, e chegará dias em que nós o contemplaremos, o abraçaremos, e não apenas o ouviremos, mas nós o veremos face a face. Aleluia. Você pode se colocar de pé comigo agora. Oh, aleluia.